Olá, a paz do Senhor. Nessa oportunidade quero compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. Vamos meditar aqui um pouco na palavra. Palavra que com certeza vai tocar no seu coração e vai trazer edificação. Hoje eu quero trazer uma mensagem. O vídeo vai ser um pouco longo, mas vai ser muito importante para a sua vida espiritual. Então, assista, acompanhe até o final. Eu quero falar sobre 4 características do cristão. Existem diversas características do cristão. O cristão existe, no cristão, né? O cristão precisa ter, né? Várias características, mas eu vou elencar aqui apenas 4 características que considero muito importantes, que nós cristãos precisamos tê-las em nossa vida. E essas características vamos estar discorrendo sobre elas aqui neste momento. Mas antes, quero tomar um texto aqui como base para a nossa meditação, que se encontra em o Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo 1, versículo 16 a 18. Optei por este texto porque ele fala dos discípulos e fala de um pouco de seguir, né? E é importante isso. Diz assim: E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão, André e seu irmão, que lavavam as redes junto ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. Verso 18. E deixando logo as suas vestes, o seguiram. E logo deixando as suas redes, né? Logo deixando as suas redes, o seguiram. Muito bem, esse é o texto que nós vamos estar discorrendo. Nós vemos aqui que uma parte importante, né, do discípulo é seguir o seu mestre, né? Isso é importante. Então, a primeira característica que eu quero dizer quando de um cristão que segue a Cristo, o primeiro ponto, né, que é o seguir a Cristo, é a sua identidade. O cristão, ele precisa ter uma identidade. Então, se você for para o dicionário e procurar a palavra identidade, ela vai te trazer o que significa identidade. Eu achei interessante compartilhar com você. O que é identidade? É um conjunto de qualidades e de características particulares de uma pessoa que torna possível a sua identificação ou seu reconhecimento. Então, o cristão, ele precisa ter identidade. Então, essa é a identidade. Quando as pessoas nos verem, elas reconheçam e consigam ver essa característica. Não, ele é um cristão. Ele segue a Cristo. Vemos algo de diferente nele. Então, essa eu considero uma característica muito, muito importante. Então, ser cristão é seguir a Cristo, é andar com Cristo, é parecer com Cristo, é fazer o que Cristo faria. Então, esses são pontos que nos mostram a nossa identidade como cristão. Nós fazemos o que o Mestre mandou, nós agimos como o Mestre nos orientou para que viéssemos agir. Então, isso mostra a nossa identidade como cristão. Então, ela é fundamental para a nossa vida espiritual. Temos um exemplo de alguém que serve a Deus que eu acho interessante no Antigo Testamento, em 2 Reis capítulo 4, versículo 9, que é o exemplo de Eliseu. Eliseu, ele sempre passava em um determinado local e uma mulher percebeu as características de Eliseu e ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Nós vemos só que eles conseguiram observar algo diferente na vida de Eliseu. Eles conseguiram identificar que ele era diferente.
Então nós vemos aí a identidade na prática, né? As pessoas identificarem, né? Então isso é importante. Nós não podemos nós não podemos perder essa identidade. Nós precisamos mostrar para o mundo essa identidade, seja no trabalho, seja na escola, onde que for, as pessoas precisam ver algo diferente de você. É claro que você não vai ser um extremista, mas as pessoas que vierem falar contigo notarão que você tem um caráter diferente, que você tem uma identidade diferente. Isso é importante, o cristão ele precisa ter isso. Ele precisa ter isso. Outra passagem também, em Atos, que até uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, vemos aí até vamos dizer assim, esse inimigo vendo, né, a característica, né, de Paulo. Diz lá em Atos 16, 17, né, que ela foi falando, né, e o ela disse, né, no texto: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Nós observamos que aí, até o inimigo ele demonstrou aí para todos, né, essa identidade. É claro que não se devemos dar crédito para o inimigo, mas nós observamos aí um ponto interessante, que nós precisamos ter essa identidade em qualquer lugar que nós venhamos passar, independentemente de onde seja no ambiente cristão, da onde nós estamos inseridos, e também no ambiente à parte onde nós venhamos estar também. Isso é fundamental e importante. E Paulo ele traz uma recomendação em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, dizendo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Né? Nós vemos aí Paulo dando esse exemplo: eu sou imitador de Cristo, então eu quero que vocês também sigam da mesma forma, que vocês venham agir também dessa mesma forma. Então é importante. E precisa haver, né, essa diferença nossa em nós precisamos ter essa diferença do mundo. Não podemos ser iguais ao mundo, não podemos ser parecidos, nós precisamos ser parecidos com Cristo, não parecido com a imagem do mundo e das coisas que nele há. Nós temos que parecer com Cristo. Então, as pessoas precisam ver algo diferente na gente, as pessoas precisam ver que nós somos diferentes. Um outro exemplo interessante foi de Pedro, já nos últimos momentos em que o Senhor estava na terra, né, naquele momento em que Pedro ele nega ao Senhor. Eu peguei o texto de Lucas 22, 54 a 59, você pode estar lendo esse texto. Vemos que Pedro ele tentou negar, ele tentou, tipo assim, tirar essa identidade de que ele era seguidor de Jesus, mas ele não conseguiu. Vemos só que a identidade dele era bem presente, as pessoas conheciam, as pessoas viam. Acredito que essas pessoas aí, de algum momento ou outro, viram ele seguindo a Jesus. E nós vemos que essa identidade ficou marcada. Mesmo Pedro tentando negar isso para as pessoas, que não conhecia, não tinha nada a ver com a história, mas as pessoas reconheciam, porque a identidade dele estava presente, as pessoas viam e compreendiam isso. Eu vejo isso muito importante. Nós vemos... É importante. Aí fica essa pergunta: será que as pessoas à nossa volta conseguem ver essa identidade na gente? Conseguem ver que nós temos essa identidade de cristão? Fica aí uma reflexão para a gente analisar como está sendo a nossa forma de agir. Essa parte de identidade, ela abrange muitas características. Se nós fôssemos aprofundar mesmo nessa parte, nesse ponto dessa característica de identidade, só ela levaria uma mensagem de mais de horas, que nós podíamos ir dividindo em tópicos, esmiuçando esse ponto, e a gente conseguiria compreender muitas coisas. Mas fique com esse contexto abordado dessa característica. E nós vamos já adentrar na próxima característica que eu acho importante, que é
é a característica da fé. Então, o cristão ele precisa ter a identidade e sem fé é impossível, né? Como diz o texto de Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, é fundamental. Então, sem a fé é impossível a gente agradar a Deus e dizermos que nós seguimos a Cristo. É difícil, não tem como. Não tem como. A fé ela nos sustenta, a fé ela faz a gente andar, ela faz a gente ver o futuro. E como diz também a palavra, né? O justo, né? Ele viverá da fé. Então, ela é um alimento também, ela é uma força que nos faz avançar, que nos faz seguir. Então, a fé ela é fundamental, ela é muito importante. Então, sem fé não tem jeito, uma característica importantíssima. Nós vemos aqui alguns exemplos de pessoas que demonstraram uma fé. Esses exemplos são para reforçar a sua fé, para trazer mais ânimo e disposição espiritual para você. O caso do centurião, né, que tinha o seu servo doente, né, e ele não queria nem que Jesus entrasse, né, na sua casa, que ele não era digno de receber o Senhor. Ele disse: mestre, diga apenas uma palavra que o meu criado vai ser sarado. Vejam só, que exemplo de fé, né? Apenas, não, Senhor, diga somente uma palavra que eu sei que se o Senhor disser uma palavra já vai resolver todo o problema. Isso é um exemplo de fé. E Jesus ainda disse, nossa, nem em Israel encontrei tamanha fé. Essa passagem está em Mateus capítulo 8, do versículo 8 em diante. Você pode estar lendo também esse texto. Outro exemplo é da mulher cananeia, né? Que tinha sua filha endemoniada em casa, estava numa situação difícil, né? E ela não fazia parte do povo de Israel, ela era de uma outra nação. Mas mesmo assim ela foi encontrar com o Senhor, ela demonstrou uma fé tremenda, veio para o meio dos cidadãos de Israel e encontrou o mestre lá, e de toda forma ela se achegou ao mestre, ela foi clamando, ela foi buscando, e o Senhor a atendeu. Na situação, o Senhor até usa um exemplo, né, que não poderia deitar os pães dos cachorrinhos, né, a essas pessoas, no caso, se referindo aí que não podiam fazer esse ponto, né, mas ela disse, né, o texto é conhecido, né, que ela diz, mas também os cachorrinhos, né, comem das migalhas, né, que caem da mesa dos seus senhores. E isso tocou o coração do Senhor, que ela demonstrou uma fé que mesmo ela não fazendo parte, naquele momento ela não faria parte dessa promessa que estava se cumprindo na vida do povo de Israel. Mas mesmo assim ela demonstrou uma fé que ela precisava de um milagre, sabendo que não era o tempo, o momento dela. Mas mesmo assim ela insistiu e o Senhor assim o abençoou ela e deu o milagre que ela precisava. Demonstrou aí um exemplo de fé. Então é importante a fé na nossa vida. Precisamos em todo o tempo estar reforçando, pedindo para o Senhor reforçar a nossa fé, estar sempre nós meditando assim como nesses textos e em outros textos da palavra de Deus, para que a nossa fé venha estar sempre viva, sempre presente na nossa vida. E a próxima característica que eu quero trazer para você é a característica da comunhão. Então, um cristão precisa ter comunhão com seu mestre. Não tem como dizer que sou seguidor se eu não tiver comunhão. Comunhão, o que é comunhão? Comunhão significa o que? É uma união, uma ligação, é um compartilhamento, é algo que está ligado. Então, nós precisamos estar ligados com o nosso mestre. E é isso que nós entendemos aí da comunhão. É algo que está ligado, que está unido. Então, isso é a comunhão. Então, não temos como a gente conhecer o Senhor sem antes nós não termos comunhão com Ele. Então, nós precisamos ter comunhão com o Senhor.
E nós observamos aí alguns exemplos de servos na palavra, dos discípulos que tinham uma comunhão mais íntima com o Senhor. E nós vemos isso. Não quer dizer que eles eram mais queridinhos, não. Eles tinham uma comunhão maior. Então, aqueles que se aproximam mais do Senhor, automaticamente têm mais comunhão, até mais intimidade. Pedro, Tiago e João eram um exemplo de discípulos que estavam mais próximos dos outros. Em Mateus 17:1, na parte quando vai acontecer a transfiguração, vemos que o texto bíblico nos relata que estava Pedro, Tiago e João. Então, eram esses discípulos que presenciaram aquele momento tão sublime. Vemos que o texto bíblico não cita que os outros discípulos estavam presentes. Isso demonstra comunhão, isso demonstra uma intimidade. Então, é preciso nós termos essa comunhão e essa intimidade. E para buscar e para ter essa intimidade e comunhão, nós precisamos o quê? Nos dedicarmos à oração, à consagração das nossas vidas, ao jejum, à dedicação à palavra de Deus. Sem isso, não conseguimos obter a comunhão. Um outro exemplo que acontece com esses discípulos é já Jesus lá no Getsemane. Marcos capítulo 14, versículo 32 e 33. O texto diz assim: E foram ao lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomando consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar. Nós observamos que o Senhor ali ele levou os discípulos, então ele levou todos os discípulos até um certo ponto e foi a outro ponto orar. E nesse outro ponto, aqui ele deixou os discípulos e foi até um outro ponto. Nós observamos que daqui até outro ponto, ele não levou todos os discípulos, ele levou apenas Pedro, Tiago e João. Isso demonstra uma intimidade, isso demonstra uma entidade maior. É interessante que em Mateus, tratando dessa mesma passagem, Mateus 26, 36, 37, diz que o Senhor fala para os discípulos que ele assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Então ele foi além e levou consigo Pedro, Tiago e João. E nós vemos que para ir nesse além, como eu havia expressado aqui, os discípulos chegaram até um certo ponto e até o outro ponto, não é todos que vão até naquele ponto. Precisa ter intimidade, precisa ter comunhão para chegar até naquele ponto. Então, para ir além junto com o Senhor, precisa ter comunhão, precisa ter intimidade. E essa comunhão, ela é importantíssima, ela é fundamental. O Senhor quer ter comunhão conosco, não quer que a gente viva uma vida espiritual superficial, uma vida rasa. Ele quer que nós venhamos ter uma comunhão íntima e profunda com Ele. Então, como é que está aí a sua comunhão com o Senhor? Como é que você tem dedicado para ter mais comunhão com o Senhor, hein? Está dedicando na oração, na consagração? Como é que está a sua vida espiritual aí? Você está assim, rapaz, estou mal orando para dormir, mal orando para acordar. É um pouco complicado, né? A gente ter uma comunhão mais profunda se a gente não dedicar. Então é importante a gente dedicar mais ao Senhor, né? Para nós termos mais comunhão com o Senhor. É importante. E eu falo para você, esse ir além que nós vemos aqui no texto do Evangelho de Mateus, esse além é muito profundo, é muito maravilhoso. Você vai ter uma comunhão, uma presença de Deus muito maior. Eu fico imaginando você vivendo esse além aí junto com o Senhor, é muito tremendo. Então, vamos buscar esse além aí na presença do Senhor. Muito bem, último ponto que eu quero abordar com você, a característica, né? Última característica, que é a característica da espiritualidade. Então, o seguidor de Cristo, ele precisa ter aí a sua espiritualidade. Ele não pode ser carnal. Ele não pode viver pautado nas coisas aqui terrenas, nas coisas aqui da terra.
Não pode de maneira nenhuma. Nós temos uma natureza terrena que pende para as coisas terrenas, mas nós não podemos deixar ela nos influenciar, ela nos levar. Nós temos que tomar cuidado com isso. O espiritual precisa sempre sobressair das nossas vontades carnais, porque senão nós não faremos a vontade do Senhor. Nós vamos querer fazer a vontade da carne. E não é isso que nós, como cristãos, queremos. Nós queremos fazer a vontade do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15, então um texto interessante aqui, importante nós termos espirituais, né? O texto diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então nós na forma natural, na forma carnal, nós não compreendemos. É pela fé, pelo Espírito. Por que acontece? Se nós não compreendemos pelo Espírito, é o que? Parece loucura. Isso é loucura para nós. E nós não podemos compreendê-la. Porque elas se discernem espiritualmente. Então nós precisamos ter uma espiritualidade. Guiados pelo Espírito. É interessante no verso 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Veja só. Quem é espiritual, ele consegue discernir bem as coisas, tudo que acontece à sua volta. Ele sabe, ele consegue ponderar todas as situações. Ele é guiado pelo Espírito. Ele tem o seu espiritual guiado pelo Senhor. Então, por isso que o texto diz que ele consegue discernir bem todas as coisas. Então, é importante nós termos aí, sermos espirituais. E no texto, na palavra do Senhor, em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, traz aí um ponto para nós buscarmos uma espiritualidade maior, que é o quê? Para a gente buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está. Não buscar somente as coisas terrenas, mas buscar as coisas que são de cima. Pensar nas coisas que são de cima. Então é uma das receitas aí para nós sermos guiados pelo Espírito, sermos espirituais, né? Então, importante aí. E assim, importante, às vezes está falando assim, nossa, mas isso é espiritual aí, mas e como é que eu sei se eu não sou espiritual? Paulo, ele dá alguns exemplos de pessoas de quem, quando a gente é carnal. Paulo, ele dá alguns exemplos, é interessante compartilhar isso aqui com você. Em 1 Coríntios também, capítulo 3, verso 1 diz, e eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então, às vezes, assim, as pessoas quando elas são carnais, a gente tem que até tomar cuidado como a gente fala, como a gente se expressa com essas pessoas. Paulo dizendo isso aí aos coríntios, né? Que ele teve que falar como se estivesse falando com criança com eles, porque eles eram carnais. Eles não eram espirituais, então eles não compreendiam. Você vê, eles estavam num nível diferente. Então Paulo teve que usar de uma forma bem rasa para falar com eles, porque senão eles não iam levar a instrução, a palavra que ele tinha para compartilhar. Então nós devemos tomar cuidado com isso, nós estamos agindo como carnais. E também, dando sequência nesse capítulo 3, no verso 3 agora, Paulo dá aqui alguns pontos de por que está chamando eles de carnais. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ele deu alguns exemplos, algumas características da pessoa que é carnal. Inveja, contenda, dissensões. Quase não acontece, né, no nosso meio cristão, né? Então aí a gente pode observar como tem gente carnal no nosso meio. E nós não podemos agir dessa forma, nós precisamos agirmos como espirituais, pessoas que estão próximos, que têm intimidade com o Senhor, que têm intimidade com o Espírito Santo. Como é que está esse seu nível? Analisando esse ponto aqui da espiritualidade, você sentiu um pouco carnal na sua vida? Como é que você sentiu aí? Se você sentiu meio carnal, tem alguns pontos aí, vamos dar uma melhorada nesse ponto aí. Sempre precisamos melhorar.
Então essas são as 4 características que eu queria abordar com você. Nós vimos aqui a espiritualidade, nós vimos comunhão, nós vimos fé e identidade. 4 características que eu acredito que são muito importantes, que nós precisamos ter como servos do Senhor. Então é esse texto que eu quero deixar para você, essa mensagem, essa reflexão, que essa palavra possa trazer edificação para a sua vida, que possa aumentar ainda mais a sua fé, possa aumentar aí a sua intimidade com Deus, a sua fé, a sua comunhão e a sua espiritualidade. Busque essas características para a sua vida e você terá uma vida espiritual mais próspera, uma vida espiritual muito melhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, no nome de Jesus.